Estamos aqui na estreia do podcast da Clínica Santoro Simone. Vamos trazer vários convidados aqui para vocês, para a gente fazer várias entrevistas legais. Hoje, como não podia ser diferente na estreia, está aqui a minha amiga pediatra, intensivista, doutora Alessandra Radim. Obrigada. Vamos aqui discutir algumas coisinhas sobre pediatria e obstetrícia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer falar é desses meu. assuntos ainda com uma amiga é uma delícia, né? Sim. Bom, vamos aqui para a primeira pergunta. Doutora Alessandra, minha amiga, me diz uma coisa. Quais são os principais cuidados que as gestantes devem receber durante a gravidez e como podemos trabalhar juntos nessas questões? Então, nós pediatras, antes tinha aqueles famosos 1000 dias de vida do bebê, né? Que a gente se preocupava desde a concepção do bebê até os 2 anos de vida, né? Mas de um tempinho pra cá, a gente sabe que essa parte importante da vida da criança engloba muito mais, né? Então, a gente já fala em 2.200 dias de vida. Por quê? A gente se preocupa com a mãe ali, a gestante, a criança, desde antes da concepção, né? Então, antes da concepção, a gente já começa a preparar em conjunto. Eu acho que isso tem um papel muito importante. Nós, como pediatras, vocês como ginecologistas, obstetras, que a gente tem que preparar essa mãe antes da concepção para começar a ter uma vida saudável, se já não tinha, para se alimentar bem, né? Para evitar contato com produtos químicos, né? Que a gente fala nicotina, bebida alcoólica, enfim, a gente programa toda essa vida do casal, não só da mulher, para conceber uma vida e para que a gente consiga programar o metabolismo dessa criança na vida adulta também. Então, tudo que os pais fazem anteriormente à concepção, durante a gestação, tudo isso vai influenciar na vida adulta da criança. Então, esse trabalho em conjunto pra gente é muito importante, né? Tanto na parte de incentivar dos exames que a gente tem que fazer, de preparar essa gestante, de suplementação, né? Como que tá a vitamina D, como que estão os micronutrientes, os macronutrientes. Do fólico para a tudo. formação do bebê, tubo neural, tudo isso, Exatamente. Né? Então, a gente precisa muito trabalhar em conjunto por isso. Porque quando essa gestante chega pra gente para fazer o pré-natal com o pediatra, a gente precisa que tudo isso esteja em ordem, né? Porque quando elas chegam, elas passam normalmente com 32, 35 semanas com a gente no consultório e já passou uma grande parte importante da gestação, né? Sim. Vocês já acompanharam antes da concepção também, então é muito importante a gente trabalhar em conjunto por isso, né? Sim. E aí, a nossa medicina... os pediatras, a gente não é só medir, pesar, ver o desenvolvimento, então a gente está fazendo uma medicina muito mais preventiva, né? Sim. Então a gente faz de tudo para que essa concepção seja adequada, para que a gente acompanhe o bebê durante a gestação, que a gestação seja de uma forma adequada, para que a gente previna que lá no futuro ou depois do nascimento a criança tenha uma doença, e não é simplesmente a criança nascer, a criança tem uma doença, a gente vai lá e trata e tá tudo certo. Sim. Então a gente tá agindo, né, de uns tempos pra cá, e está ficando muito mais forte, de maneira preventiva. Então, tudo que a gente fizer no período pré-concepção, concepção, durante a gestação, isso tudo vai influenciar na programação metabólica da criança mais pra frente, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento psíquico, emocional dessa criança mais pra frente. Então, tudo isso, a gente precisa ir muito dessa parceria, né, pra gente programar realmente a vida. Isso que é muito importante, né? Sim. Uma mulher que quer ser mãe, fazer um planejamento adequado, né? Procurar profissionais, né, que possa informá-las, né? Exato. E dar para ela mesmo tudo que a gente tem de melhor hoje em dia. Com né? certeza. Para ela ter uma gestação saudável, um bebê saudável. Com certeza. É verdade. Com certeza. E isso aí engloba um acompanhamento muito antes da concepção mesmo. Sim. Quando eles pensam assim, vamos ser pais, vamos ser mães. Então, a gente precisa mesmo correr atrás desse acompanhamento saudável para que a gente tenha crianças saudáveis, cada vez mais saudáveis, né? Não só deixar simplesmente uma criança nascer e falar, tudo bem, se ficar doente depois a gente trata. Não é bem assim. Verdade. Bom, Ale, qual a melhor forma de orientar as mães sobre a amamentação e fornecer um suporte adequado após o parto?
essa questão da amamentação é um assunto importante, assim, né? Porque quando a gente tá grávida, você já passou por isso, eu já passei, e a gente sabe que hoje em dia muito é a gestação, o pós-parto, a amamentação, tudo é muito romantizado, né? Sim. Principalmente quando a gente abre o Instagram lá e a gente vê aquela mulher maravilhosa, toda maquiada, amamentando. Então, a gente acha, é só o neném nascer, colocar no peito e tá tudo certo, e vai tudo fluir. E não é bem assim, né? É bem difícil amamentar, né? Bem difícil. Então, é uma fase que a gente passou e que a gente sabe que não é fácil e que não é uma mágica que acontece, né? Não Envolve muita coisa, tem muitos assuntos que envolvem aí. Então, a gente precisa, mais uma vez, dessa parceria, né? De vocês acompanharem essa gestante no consultório e a gente também acompanhar, porque durante o acompanhamento do pré-natal com essa gestante, a gente vai muito falar sobre a amamentação, como que a gente pode abordar esse assunto e deixar a mãe o mais segura possível para quando esse momento chegar. E ela saber que ela vai enfrentar dificuldades e que não é um período fácil, que não é uma mágica que acontece e que ela vai precisar de uma equipe por trás dela para fazer com que isso dê certo, né? E para ela passar por essa fase sem tantos dilemas, sem tantos problemas, sem dar aquela surtada, né? Porque no pós-parto a gente já tá, né, com aquela queda absurda de hormônios, né? E aí a gente já... É bem complicado. Bem complicado. Então, a gente sabe que já não é uma fase em relação aos hormônios fácil de se passar. Sim. E ainda tem mais essa, né, da amamentação. Então, a gente vai preparando nessas consultas de pré-natal que a gente faz a respeito do que ela vai precisar para amamentar, né? Então, a gente vai falar a respeito da pojadura, que vocês também reforçam lá no consultório de vocês. Sim. A gente fala a respeito de como vai ser a amamentação, que inicialmente é um momento doloroso, como que a gente pode fazer para tornar o menos doloroso possível e que a gente e que não é normal, né? Ter dor na amamentação. Exatamente, né? Assim, no comecinho né, pega de um jeito errado e dói um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas com o passar do tempo, isso aí tem que, né, virar um binômio. Então a mãe tem que estar à vontade para amamentar, o bebê tem que estar mamando da forma adequada para não ser desgastante para nenhum dos lados. Mas é muito difícil, né, essa fase, a pega certa, correta, né? Muito difícil. Porque o bebê vai lá, bota a boquinha, às vezes escorrega e acaba fazendo a fissura, né? E hoje em dia, além da pediatra, do obstetra, nós temos as consultoras de amamentação também, que super ajuda, né? Exato. Super importante. Sim. As técnicas, né, de laser para melhorar a fissura, tudo com isso, certeza. Né? Tudo isso tem que ser informado para a mãe, né? Exato, exatamente. Então, nessa consulta, a gente mostra para a mãe de tudo que ela consegue dispor, né, de uma equipe por trás para ajudar, que ela não tá sozinha nessa fase da amamentação, que a gente tem uma equipe boa para ajudar, para que faça com que a amamentação aconteça da melhor maneira possível. Então, tem o pediatra, tem o obstetra, tem o laser, se tiver uma fissura e tiver dor, tem a orientação da amamentação da consultora de amamentação, tem o pediatra também para ajustar essa pega, a gente orientar como vai ser a massagem, como vai ser a extração de leite, e se ela tiver um problema diferente ali no meio do caminho, de repente aconteceu uma mastite, tudo bem, a gente tem uma equipe por trás. Tratar, exatamente. Vai melhorar e com certeza. Vai poder retomar a amamentação. Com certeza. Né? Então, é isso que Mas a gente duro quer. também de tudo isso, eu acho a expectativa, né? Que a mãe coloca sobre isso, né? Sobre a amamentação, a expectativa que todo mundo, a família inteira coloca, né? Em cima. Sim. Aí a mãe acabou de ter o bebê. Né, mãe de primeira viagem, já é até daquela loucura, a transformação da vida que ela tem, né, uma transformação. Você virou mãe, sua vida não vai, né, ser igual antes, as atividades que você tinha, você não vai ter tempo pra nada, tem um bebê ali precisando de você, né, pra viver. Pra viver. E aí ela pôs aquele sonho, vou amamentar. E de repente essa mãe não tem leite, né, tem uma produção escassa, Exato. né, não consegue, faz fissura.
E aí, o que a gente fala pra essa mãe? Então, e aí, essa expectativa é bem ruim mesmo. E é isso que eu falo dessa romantização em relação à gestação, ao parto e à amamentação, né? Ela vai lá esperando que ela vai amamentar o bebê. E isso é o normal de toda mãe, querer amamentar o seu bebê. Mas, se isso não acontece do jeito que ela idealizou, aí o mundo dela cai, né? Então, por isso que a gente precisa dessa equipe para trazer ela para o centro de novo, pra gente fazer tudo isso dar certo, né? Então, o que eu oriento para as lactantes lá no meu consultório é que, assim, o mundo vai estar caindo, vai estar dando tudo vai estar dando errado, mas a gente tá ali para voltar ela pro centro, pra gente fazer as coisas darem certo, né? Então, é importantíssimo que ela tenha uma rede de apoio e que as pessoas, e o próprio nome já diz, né? Rede de apoio. Então, se você faz parte dessa rede de apoio, você está ali para apoiar a mãe. Então, não é para trazer palpites que vão atrapalhar, né, no andamento da amamentação. Que acontece, né? Que acontece muito, exatamente. Então, não é pra ninguém criticar a mãe, porque, ai, nossa, você tá tentando demais amamentar, o neném só chora, dá logo uma fórmula pro bebê. Exatamente. Vai deixar ele passar fome, coitado. Isso. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, na verdade, porque é o nome que diz, rede de apoio. Se ela decidiu amamentar, você tá ali pra apoiar a mãe e pra fazer o negócio dar certo, né? Se tiver alguém atrapalhando, se afasta. Exatamente. Então, essa rede de apoio é muito importante, a equipe profissional em volta é muito importante, um parceiro que seja bem companheiro nesse momento também é muito importante, né? Super importante. E às vezes o que a gente vê é que o pai, ele fica meio assim, perdido, né? Não sabe o que fazer, ele não sabe, né, se ele dá atenção pro bebê, se ele dá atenção pra mãe, e eles demoram pra entrar nessa parte da paternidade, porque quando a criança começa a interagir com 6 meses ali, mais ou menos, aí eles começam a achar a criança legal, né? E interagir com a criança. Então, antes disso, eles acham que a mãe só tem um papel ali, porque ela precisa amamentar, trocar a fralda, acordar de madrugada, então o papel é da mãe, né? Então, é isso que eles acham, eu na tive verdade. um episódio na vida, né? Uhum. Tava lá, o João, foi super difícil amamentar. Lembra, fiz uma fissura bem grande, levou 45 dias pra cicatrizar. Tiro lá um menino do peito sangrando, meu marido pega, pá, abre o vinho. Cara, aquela rolha veio bem no meu peito, assim, pá. Falei, não é possível que eu tô aqui nesse estado. Ele vai lá abrir um vinho, né? Sim, sim. E realmente eles não compreendem tudo que engloba a amamentação, puerpério, a queda de hormônio. Então, né? Então eles chegam nessa parte, assim, né, da nossa vida meio cruz, assim. Sim. Então a gente vivendo esse turbilhão de emoções e eles parecem que estão assim, no que mundo seria à parte. Importante também, né? A gente chamar os maridos nas consultas, né? Com certeza. Pra eles, né, fazer parte mesmo de tudo isso, com né? certeza. Saber que não vai ser fácil, saber que a mãe vai precisar ser acolhida, ter um apoio, né? Com certeza. E isso a gente aborda também, né? Sim. Na nossa consulta pediátrica, a gente costuma já convocar quem vai fazer parte da rede de apoio, quem vai ficar com o bebê, quem vai ajudar essa mãe no puerpério, né? Porque quando o bebê nasce, as atenções se voltam pro bebê, né? Então parece que o holofote na gestação tá virado pra mãe. De repente o neném nasce e o holofote muda de alvo na hora, assim. Então a mãe meio que fica de lado, né? Sim. E é a pessoa que mais precisa de apoio ali. Porque pro bebê, a gente se programa a gestação inteira pra ele ter esse apoio, pra ele ter todo o cuidado possível. E a mãe, às vezes, fica à parte desses cuidados. Sim. Fica todo mundo só olha pro bebê mesmo. Exatamente. Né? Então, e a mãe, às vezes, é frescura da mãe, né? Exatamente. Que tá ali mais triste, que tá ali sofrendo, né? Pra amamentar. Então, a gente precisa muito cuidar da mãe e a gente, pediatra, hoje em dia, a gente tem esse papel também, né? De saber com a mãe na consulta pediátrica, e aí, como que tá sendo? Você tá se alimentando bem? Você tá conseguindo tomar água? Você tá conseguindo descansar? Você tem uma rede de apoio? Alguém tá te ajudando com o bebê? Então, a gente o tempo todo procura saber como que tá essa lactante, porque se ela não estiver bem, ela não consegue cuidar de um bebê. Sim.
não consegue amamentar, ela não consegue, né, E cuidar dar de uma informações vida. mesmo, né? Porque a mãe fica ali, perdida no mundo, né? Sim. Ela e o bebê, Sim, né? com certeza. Não consegue. Será que eu comi? Será que eu tomei alguma coisa? Será que eu Sim. estou me alimentando corretamente? Sim. Né? Para o meu bebê estar ganhando peso? Exatamente, Né? exatamente. Né? Eu lembro que você falou para mim, olha, vamos fazer um aporte de alimentações ricas em gorduras boas, Sim, né? sim. E foi super importante mesmo, porque a gente, ó, eu médica, obstetra, a gente não tem esse conhecimento. Sim, né? Exatamente. Então, E o pediatra, então, ele tem um papel importante, a gente precisa da ajuda dos obstetras, ginecologistas também, porque aí a gente, né, cerca essa mãe de todos os cuidados, né? Porque realmente é isso. E a gente tem que já educar essa família desde o começo. Por isso a importância da consulta de pré-natal, tanto com o pediatra como com o ginecologista, muito obstetra, importante. porque a gente tem que chamar essa rede de apoio para apoiar realmente essa mãe, apoiar realmente no cuidado com o bebê e a gente mostrar para eles, olha, vai ser um período crítico, a mãe vai precisar de atenção, a mãe vai precisar de ajuda, a mãe tem que ser cuidada, não só o bebê. Ser acolhida. Com certeza, com certeza. Ale, qual o papel da nutrição na saúde materna e infantil e como podemos colaborar nesse aspecto? Então, isso aí é um dilema, assim, na verdade, né? Porque a gente vê que as mães têm uma grande preocupação com a amamentação, né? Só que aí a gente vê que já nessa pré-concepção, a gente já não tem a maioria, na verdade, das gestantes que chegam no meu consultório, já não tem uma vida tão regrada na pré-concepção, né? Então, por isso, a gente é importante chamar atenção para isso. Então, para que você consiga gerar uma vida, para que a gente consiga ter um acompanhamento adequado desse bebê, um acompanhamento adequado da mãe, para que ela consiga alimentar esse bebê, para que ela consiga também depois agir de forma correta na introdução alimentar da criança, dar exemplo para essa criança de uma alimentação perfeita. Então, isso tudo tem que ser feito lá atrás, né? Então, a partir do momento que o casal decide ter um filho, então a gente chama o casal e fala, opa, vamos ajustar essa vida aqui regrada, entendeu? Então vamos colocar uma alimentação saudável, a gente vai diminuir a quantidade de álcool na rotina dos casais, a gente vai fazer com que os casais façam exercícios físicos, uma vida mais saudável. Mais saudável. A gente faz com que eles se submetam a exames periódicos para saber, tem que suplementar uma vitamina D, quais os macro e micronutrientes que eles estão precisando suplementar, e evitar, né, as drogas listas, como o álcool, o cigarro, enfim. Tudo isso é importante para conseguir engravidar. Sim, né? Com certeza. Às vezes um casal vem aí tentando e não consegue, e tem lá uma vida totalmente desregrada e tal. E quando começa a ajustar, né, essa parte da alimentação saudável, da atividade física, né, de fazer coisas boas para pessoa mesmo, o bebê vem. Sim, né? Exatamente. E veja bem, isso daí é exemplo lá na introdução alimentar também. Sim, né, exatamente. É isso. E aí a gente vê que esse casal, eles estão preocupados. Por exemplo, a gestante, né? Ela tá preocupada, ai, nossa, eu não posso engordar. A minha médica falou que eu posso engordar tanto nesse mês, ou tanto no outro mês. Às vezes essa programação dá certo, né? Durante a gestação, elas seguem ali o cronograma, seguem as dietas, fazem tudo de certinho. Nasceu o bebê. Acabou. Já era. Acabou. Não preciso mais fazer nada disso. Não preciso mais. Acabou a programação, né, do meu filho. Ainda mais no amamentar, né? Exatamente. Né? Então, a mãe também acha que, né, o bebê saiu do corpo dela, então agora ela pode comer tudo que ela deseja comer ou desejou a vida toda. Com aquela fome da amamentação, pensou? Sim. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Realmente, a mãe precisa continuar se alimentando bem. A gente precisa selecionar bem os nutrientes que a gente passa para essa mãe, continuar a suplementação dela, porque tudo de nutriente que o bebê vai precisar, ele vai tirar do leite materno. Então, essa parte que eu oriento, quando a gente vê na amamentação que o bebê não tá ganhando muito peso, tá só ali com leite materno, tem muita coisa pra gente fazer antes, por exemplo, de introduzir uma fórmula na alimentação da criança. É muito legal. E dá resultado mesmo. E dá muito resultado. Então, a gente pode enriquecer a dieta da mãe com gorduras boas, né? Então, a gente pode pôr um ômega 3, a gente pode... Tem várias... Açaí, né, amiga? Eu era praticamente uma açaí ambulante.
A gente põe um abacate, as oleaginosas e distribuídas durante o dia de uma forma que vai ser bom para a alimentação da mãe e que ela vai conseguir amamentar, dar o aporte calórico que a criança precisa. E assim, e você continuar se alimentando bem. E aí, tudo bem. Aí começou a introdução alimentar, o bebezinho começa ali a comer um pouquinho, a mamar um pouquinho menos, né? E aí vamos lá para a introdução alimentar. E aí, para você introduzir o alimento na vida da criança, você também tem que ter uma vida regrada, você tem que continuar com essa vida regrada. Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo, exatamente. Então não adianta você estimular o seu filho a comer uma cenoura, comer um alface, e aí se você tá comendo uma ali coxinha, comidas industrializadas, né, embutidos, enlatados, ou pede comida pelo aplicativo o tempo todo. Então, a criança reproduz muito o que os pais fazem, né? Então, se você tem uma vida desregrada, se a criança não vê você praticando atividade física, não vê você tomando água, não vê você comendo direito, ela não vai fazer isso, né? Sim. E quando ela conseguir, ela vai começar a te questionar. Vai falar, opa, por que você me manda comer direitinho aqui? Nós somos os espelhos, né? Exatamente. Deles, né? Nós temos regras pra tudo e você come ali, ó, a comidinha que você pediu ali no aplicativo, você, né, toma uma cervejinha ali umas 3 vezes na semana, né, você toma Coca-Cola, enfim, é tudo isso que a gente precisa colocar na cabeça desse casal e que depois vai influenciar muito na vida da criança, sim, com a introdução alimentar. E se a gente consegue programar tudo direitinho, pré-concepção, na gestação, na introdução alimentar, com certeza a gente faz uma programação metabólica sensacional para essa criança. A gente vai agir de forma preventiva, porque a gente vai evitar muitas doenças, obesidade principalmente. No desenvolvimento dessa criança, exatamente. Então, amamentou, a amamentação é um protetor da obesidade infantil. Se a gente continuar na introdução alimentar com uma programação saudável, a criança vai evitar muitas doenças no futuro, né? Sim. Então, obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, e é isso que a gente quer, fazer essa programação metabólica para a criança virar um adulto muito saudável também, sim, né? Então, a gente já pensa lá na frente. Lê, sabe o que eu vejo muito no consultório? As mães trazem as crianças ali, né, preocupadas. Falam, doutora, olha, essa menina tá se tocando, esse menino tá se tocando, tá ali descobrindo, né, o órgão sexual e a sexualidade. Como que a gente pode tratar sobre isso com as mães? Então, isso daí é uma questão que às vezes elas chegam até meio com vergonha pra me perguntar no consultório, né? E às vezes nem me perguntam, e às vezes assim, numa conversa, escapa assim, e a gente vê que acende o rosto deles, assim, que eles têm curiosidade a respeito disso, só que eles não perguntam, né? Então, o que acontece? Quando a gente tá fazendo o processo do desfraude, é mais fácil disso acontecer nesse momento, né? Porque a gente tem a interface da fralda ali, então a criança raramente fica colocando a mãozinha dentro da fralda e descobre o órgão sexual. Quando a gente tá na fase do desfraude, que a criança é um pouquinho mais velha, né? 2, 3 anos, a partir de 2, 3 anos, a gente acaba tirando a fralda e a criança se vê mais livre para se tocar, né? Então a gente vê realmente que nessa fase as crianças começam a descobrir o órgão sexual. E é curiosidade da criança, ela tá se explorando, né? Então a gente vê as crianças com a mão dentro da cuequinha, com a mão dentro da calcinha, às vezes tem curiosidade de tocar o órgão sexual do amiguinho também. Então isso tudo vai vindo à tona e os pais vão ficando super estressados e assustados, né? E o que falar para essa criança? Então, olha só, a gente não pode criar bloqueios nessa criança, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente vê uma criança se tocando ali, aí a gente vê que a mãe vira e fala assim: tira a mão da perereca, menina, porque é suja. Então, a criança vai crescer com isso na cabeça. Nossa, minha perereca é suja. Nossa, eu não posso colocar a mão porque é suja. Então, isso daí, o que a gente pode é influenciar na vida sexual adulta dessa criança. Então, tudo que a gente fizer nesse momento, tudo que a gente falar para essa criança, a gente tem que levar em consideração que isso vai influenciar lá na frente, né? Então, eu vejo essas caras de susto quando eu falo isso no consultório para os pais, que a gente não pode proibir a criança de se tocar, ela está se conhecendo, ela está conhecendo as zonas de prazer do corpo dela, né? Então ela vai se tocar, ela vai achar legal, ela vai achar gostoso. Só que o que a gente tem que entender e orientar a criança é que ela não pode fazer isso em público, né? Então não pode estar numa festa, chegar na sala lá da casa, enfiar a mão dentro da cuequinha, ficar mexendo no pipi, ficar mexendo na vagina. A gente não pode deixar isso acontecer, e isso é conversando com a criança que a gente vai orientar, que ela não pode fazer isso na escola. Então que... Mas você fala o que pra criança? Você fala assim: olha, minha linda,
tudo bem, está se conhecendo, Sim. faz parte. Sim. A gente normal. Sim. Como que você trata com a criança? Sempre entendeu? eu oriento os pais no Tipo, consultório. vem o menininho lá e fala assim: ai, mamãe, meu pipi tá grande. Uhum. Meu pipi cresceu. Sim, e é assim mesmo que eles falam. Tô passando por isso, né, amiga? Sim, é isso mesmo que eles falam. Então, a gente tem que conversar, e tudo no caminho da conversa mesmo. E eles entendem, a gente conversa, eles entendem. Então, a gente tem que explicar pra criança, realmente, olha, você põe a mão no pipi, e isso aí, o seu corpo entende que é legal, que é gostoso. Então, o seu pipi fica duro por causa disso, sabe? E tem que explicar realmente o que tá acontecendo. Isso aí é uma resposta do seu corpo, e que a gente chama de prazer. A gente sente prazer quando a gente toca nas zonas de prazer do nosso corpo. Então, só que é uma coisa que a gente não faz em público, a gente não faz na escola, a gente não faz quando a gente tá num churrasco, em casa, na sala. Isso aí é uma coisa reservada, você faz quando tá você com você mesmo, dentro do seu quartinho, dentro do seu banheiro. Isso é uma coisa, conhecer o seu corpo é uma coisa muito particular, então é seu. Ninguém precisa ficar vendo isso. Tá? E a gente também precisa orientar nessa parte, né, que também outras pessoas não podem ficar tocando o órgão sexual da criança. Sim, é importante, muito importante, ainda mais sexual. Nesse mundo que a gente tá vivendo. Sim, e conversar, sim, abertamente com a criança a respeito disso. Então, olha, você se toca, você sabe que lugar é legal você se tocar ou não, só que a gente não pode deixar tal pessoa tocar o seu pênis, tal pessoa tocar a sua vagina. Isso aí é seu, é um órgão seu. O papai e a mamãe podem tocar pra limpar, podem tocar pra lavar, a babá pode ajudar, a sua professora da escola pode te ajudar no banheiro, mas outras pessoas. Não, isso é uma coisa particular sua. É seu corpinho. Sim, exatamente. E a gente tem que deixar isso bem esclarecido e conversar mesmo. E criança bem esclarecida, elas vão por caminhos, né, muito bons, assim, porque tem mães que falam assim, mamãe, por que eu não posso pôr a mão no pipi? Ah, porque não pode, porque é proibido. Ah, mamãe, por que eu toco? Ah, porque fica duro. É assim mesmo, fica duro. Quer fazer xixi? Isso, quer fazer xixi. É isso que acontece. Xixi. Então, não dá pra mentir pra criança, não dá pra omitir as coisas. O que a gente faz é adaptar pra cada idade, pra criança entender aquilo, né? Adaptar a explicação pra cada fase da criança, né? E conforme a criança vai crescendo, a gente vai adaptando e né, acrescentando coisas nessa parte do desenvolvimento sexual pra conversar com a criança. E aí as mães ficam piores ainda quando eu falo que pode acontecer a masturbação infantil, né? E aí elas me olham com o olho desse tamanho, porque pode acontecer. A criança pode realmente sentir prazer quando toca a vagina, quando toca o pipi, e isso pode acontecer. E a mãe olha pra mim no consultório e fala, mas e se acontecer isso, o que eu faço? Eu deixo? Deixa, porque é o modo com que a criança tá conhecendo o corpinho dela realmente. E a maior parte das crianças passa por essa fase. E é um jeito dela conhecer o corpo dela, de saber, isso eu gosto de fazer, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso pode virar um vício. Não, porque e se isso acontecer, aí é uma patologia. Então aí a gente precisa tratar. Aí pode ser que esteja sendo abusada e várias outras coisas ou não. Pode. Se isso vira um vício da criança, aí a gente vai ter que investigar o que tá acontecendo, na verdade, né? Porque pode ser alguma doença psíquica, pode ser algum erro, algum desvio do trajeto aí, né? Que tá acontecendo alguma coisa na vida pessoal da criança que a gente vai ter que desvendar. Exatamente. Então, eu acho que a gente deixar esse caminho aberto com a criança e sempre falar abertamente sobre sexualidade, sobre sexo, adaptado realmente para cada idade, aí a gente vai ter um canal aberto e a gente tem menos chance de ter problema ao longo da vida, né? O que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente não pode criar traumas na criança. Então, tira a mão daí, a perereca é suja, tira a mão do pipi, não pode, é feio, não é feio. Porque aí, conforme ela vai se desenvolvendo e vai chegar lá na vida adulta, ela vai ter um parceiro, ela vai ter um marido, ela vai ter um namorado e ela vai falar, nossa, não pode tocar porque é sujo. Tem um bloqueio. Nossa, é feio alguém colocar a mão no meu pipi, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vem da infância mesmo, né? Sim. Todos esses traumas. A maioria dos traumas e das dificuldades na vida sexual adulta vem da infância.
Ale, muito obrigada pela presença aqui hoje, por todas as informações, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer assunto, traz aqui pra gente trazer pra vocês, tá bom? Um beijo.